A graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje, um dia que a gente esperava até menos pessoas, eu estou feliz porque você está aqui. Nos alegra. Muita gente viajando, muita gente mesmo. Semana passada, alguns tinham me avisado já. E a gente vai vendo nas redes sociais também, né? O pessoal curtindo bastante. É um feriadão e é muito salutar isso também. Mas que bom que você está aqui. E que privilégio nosso de poder vir à igreja e cultuar o Senhor. E estar ouvindo também um pouco da parte de Deus. Na semana passada, Deus me deu o privilégio de começar uma nova série de mensagens. E eu iniciei falando sobre o caminho de volta. Volta para onde? Para onde se volta? Volta para Deus em primeiro lugar. Volta para a igreja. Volta para uma vida com propósito. Volta para ter fome de Deus. Volta para viver dias incríveis no reino de Deus. E onde estás? Foi a pergunta que eu fiz. Mas, na verdade, não foi minha essa pergunta, foi de Deus. Foi o ponto de partida. Usamos o texto de Gênesis capítulo 3, onde Deus pergunta ao homem, depois do pecado, aonde estás? Onde estás? O pecado nos separa de Deus. Deus sempre, nesta perspectiva, tem esse ir atrás do homem, de tentar restaurar o homem. Mas o quão longe nós podemos chegar de Deus? E estivemos falando, onde estás na comunhão com Deus? Como é que está a sua comunhão? Onde estás no servir a Deus? Onde estás no propósito de vida, na sua identidade? Então, se você pôde ouvir a mensagem domingo passado, que bênção. Se não, convido você também depois a assistir no YouTube, está lá gravado. Mas se você já sabe, se você já se percebe em que distância de Deus você está, se você já se percebe nesse mais próximo ou não tão próximo de Deus, eu te convido a seguir comigo hoje. Quem sabe se você ainda não fez essa avaliação, você também pode fazer hoje. Hoje vamos avançar um pouco mais nesse caminho de volta para Deus. E vamos ao texto de hoje que está em Lucas, capítulo 24, verso 25. Lucas, capítulo 24, a partir do verso 25. Escolhi um momento que já preguei até sobre esse momento, mas num outro enfoque. Hoje temos tanto para falar. Lucas 24, a partir do 25. E se você não trouxe a Bíblia, não tem problema, você pode acompanhar na tela. Eu convido você a ler então comigo. Diz assim a palavra do Senhor. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde. E o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E acontecendo que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11
e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Até aí. Feche seu olho mais uma vez. Eu convido você a orar comigo. E peça de coração para que o Espírito Santo, enquanto eu fale, o Espírito Santo possa falar algo ao seu coração. Que não seja eu, mas que seja Deus comunicando aquilo que Ele deseja. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, pelo privilégio de expor um trecho da Tua palavra. E Deus, que Teu Espírito Santo possa nos iluminar a mente e o coração. Iluminar, Deus, de um modo especial nessa noite. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor esteja, Deus, sondando nosso interior, ministrando aquilo que vem direto do Teu trono, Senhor. Nada mais interessa. Nada mais interessa apenas ouvir Tua voz, apenas sentir o Teu toque, apenas estar vivendo, Deus, uma experiência contigo nessa noite. Sim, Deus, que a Tua palavra seja luz para o nosso caminho hoje, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Dias atrás, nós pegamos estrada para a Serra da Borborema e eu estava com visita, tinha que mostrar um pouco do interior para eles. Escolhemos alguns lugares estratégicos e fomos e dormimos no sítio da família de Patrícia, sítio Heloísa. Para nossa surpresa, já próximo do sítio, estávamos chegando à noite e uma cerração tomou conta. Aquela coisa de neblina mesmo. Toma conta da estrada. A gente não enxergava 2, 3 metros à frente. Incrível. Eu precisei reduzir e bem devagarzinho. A visão estava bem comprometida mesmo. Às vezes a gente está avançando na vida, convicto de que estamos no caminho certo. E eu sabia o caminho. Seguimos nossas ideias, nossas decisões, nossos desejos, mas sinceramente, nossas ideias são como dirigir numa estrada cheia de neblina. Não conseguimos enxergar todos os perigos. Não conseguimos enxergar as mudanças que o caminho reserva, os buracos da estrada. A visão já de Deus, ela é clara. A nossa visão é turva. Mas de repente, algo de Deus em nossa vida dissipa toda nuvem de neblina, de cerração, nos nossos olhos espirituais. E podemos enxergar o erro, o perigo, o desvio, que antes não era tão claro para nós. Essa nova visão que Deus dá, só Ele pode dar para nós, muda tudo. Nos faz repensar, nos faz mudar inclusive a direção. Foi assim, por exemplo, na vida de Paulo. Paulo, apóstolo, quando caiu na estrada de Damasco, teve sua visão transformada ao encontrar Jesus. E você sabe que o momento inicial ele fica cego. Parece que era a expressão da vida dele mesmo, a cegueira. O que ele acreditava ser certo, revelou-se equivocado à luz de Cristo, de uma nova verdade, a única verdade. A partir dali, o destino de Paulo mudou.
e o destino de muitos iriam mudar. É assim quando Deus abre nossos olhos espirituais. Ele redireciona a nossa história para viver o melhor que Ele planejou para nós. O poder não está em nunca errar a estrada, mas em estar disposto a enxergar, reconhecer, mudar de rota, quando a verdade nos é revelada. É sobre isso que eu quero falar hoje. É sobre perceber-se, quem sabe, num momento de vida cheio de cerração, onde você olha para a sua vida e espiritualmente você não enxerga nada. Mas Deus pode fazer uma mudança. O texto que nós lemos fala sobre a condição humana daqueles discípulos insensatos, foi como o texto inicia. Jesus chamando, anoetoi é a palavra, ou seja, não inteligente, um tolo. Não está raciocinando, usando a cabeça. Essa é a expressão que está lá. A outra é lentos em crer. Literalmente está lá, lentos de coração para crer. É como se houvesse uma lentidão gigante em você perceber as coisas espirituais e crer. E por isso mudar a rota. Jesus critica aqueles dois discípulos com essas duas palavras. Vocês não estão raciocinando, analisando o que todos os profetas disseram, e vocês estão lentos em crer naquilo que vem da parte de Deus, porque senão vocês não estariam aqui. Essa é a ideia, parafraseando, se é que eu posso fazer. O Evangelho de Lucas, esse texto que nós lemos está dentro do Evangelho de Lucas, e o Evangelho de Lucas detalha a vida de Jesus, voltando-se especialmente para aspectos humanos, compassivos. Lucas, esse médico que foi discipulado por Paulo, ele, historiador dedicado, registra muitos ensinos e milagres não encontrados em outros evangelhos. Seu objetivo principal aqui é mostrar Jesus como Salvador da humanidade, demonstrando atenção especial, demonstrando um momento de oração, um momento de ação do Espírito Santo, como essas coisas acontecem. E esse momento aqui do texto, poucos dias após a crucificação, o sepultamento de Jesus, os discípulos estavam tomados por dúvidas, tristeza, confusão mental. O clima era de decepção. Eles acreditavam que Jesus seria o redentor político de Israel. Imagine, olhe para Israel hoje, com tanta guerra, com tanta confusão, e uma nação inteira, um povo inteiro esperando uma promessa de Deus de um Messias que mudaria a história da nação. Ali, na época, o Império Romano. Mas eles esperando esse libertador político. E aí vem Jesus com outro discurso, falando sobre amor, falando sobre amar inclusive o inimigo. E aí Jesus morre. Esse é o momento. É como se toda a frustração, porque eles não tinham visto Jesus ressurreto ainda, esses dois pelo menos, é como se toda a expectativa deles estivesse ali frustrada. O viram morto numa cruz. Todos os sonhos, então, toda expectativa política, tudo que eles esperavam na vida deles, vai por água abaixo, desce pelo ralo, como se diz. E nesse contexto, dois discípulos caminhavam, voltando entristecidos, a caminho de uma cidade chamada Emaús, um vilarejo, e debatendo e tentando entender os acontecimentos, o que estavam acontecendo, sem conseguir enxergar nenhum sentido nas coisas que estavam acontecendo. E ali naquele caminho de Emaús, há esse encontro. É um dos episódios mais marcantes do Evangelho.
Revela o Cristo ressurreto. Revela Jesus se aproximando e tendo o cuidado com 2 dos seus discípulos, que estão ali perdidos em meio à tristeza, em meio à decepção, em meio à dúvida, frustração. E quando Cleopas e o outro discípulo caminham ali, Jesus então se aproxima. E ele, sem ser reconhecido de imediato, começa a explicar. Desde Moisés, é o que o texto diz. E todos os profetas, tudo, absolutamente tudo, que as Escrituras diziam sobre ele mesmo. Mas não revela que era ele. É o amor e a paciência de Jesus com quem está com a visão obscurecida pela vida, pela frustração. Cristo está presente, disposto a trazer luz, clareza, sentido ao que parece sem solução. É assim na minha vida, na sua vida também. Às vezes não enxergamos Jesus, mas Ele está ali. Ele tem um propósito, Ele tem a maneira de se revelar. Ele tem o tempo. A presença silenciosa e constante de Jesus transforma aos poucos, sem que eles percebessem, a desesperança por esperança, começando a aquecer o coração daqueles homens, preparando o coração para um novo encontro de fé. Naquele momento de comunhão, ali, quando chegam a Emaús e vão até a casa, eles convencem Jesus a ficar ali com eles. Jesus tinha um propósito. Jesus toma o pão, o parte, dá graças ali e distribui. E é nesse gesto simples que os olhos se abrem. Jesus havia feito isso muitas vezes. E eles finalmente o reconhecem como Cristo ressurreto. A reação é imediata. O sentimento de alegria, de assombro, de renovação, toma conta deles. Eles percebem que todo o tempo Jesus estava ao seu lado, guiando, ensinando, mesmo sem serem capazes de vê-lo. Você já viveu isso? Jesus estava sempre tomando conta de você e você não percebia? E quando você volta, faz um retrospecto da sua vida, você enxerga, só pode ser Deus. Só pode ser Ele. Que experiência profunda. Tantas coisas podemos aprender aqui. Sobre o caminho de volta. Porque eles voltam a Jerusalém. E perceba nesse sentido, movidos por essa experiência profunda, os discípulos retornam para os outros, o seio de onde estavam os outros. O coração agora ardia. O compartilhar as notícias, as boas notícias, agora é a missão. O Senhor está vivo. E esse acontecimento transforma agora a rota física da viagem, mas mais que isso, o destino espiritual daqueles homens. Transforma a maneira de enxergar a vida. Tudo era verdade. Nós tivemos um momento obscuro na vida, mas tudo era verdade. Vamos voltar para o propósito. Vamos voltar para Deus, para onde Ele quer que nós estejamos. Qual o caminho de volta? Eu quero meditar com vocês sobre isso que lemos. 3 coisas importantes nesse texto, que nos ajudarão no caminho de volta a Deus, ao propósito, a estar em comunhão com Ele, a estar vivendo dias importantes, não, fundamentais. Primeira coisa, restaure, simples assim, restaure sua comunhão com Cristo. Restaure sua comunhão com Cristo. Às vezes o óbvio precisa ser dito.
texto, verso 30, diz: aconteceu que quando estavam à mesa, é a mesa. A mesa é esse lugar, um lugar onde se come, onde se sorri, onde se vê a tristeza, inclusive, do outro. É o lugar onde se olha no olho. É Douglas Gonçalves, falando sobre mesa, que diz assim: você já notou que nas casas você não tem um auditório, só se você for muito rico, né? Mas você tem uma mesa, você tem uma sala, você tem um ambiente onde as pessoas têm que sentar olhando no olho, olhando um de frente para o outro. É esse lugar, é o lugar de comunhão, é o lugar que eles ali primeiro restauraram a comunhão com Jesus. Mas veja que eram 2, talvez mais pessoas naquela casa. Comunhão com Jesus, comunhão com os irmãos, com os da família. Comunhão. E é quando restauramos a comunhão, por isso, digo, você talvez está ouvindo pela internet, um beijinho para a Nandinha, né? Sempre. Há pessoas que não estão em comunhão, se isolaram. Restaure a mesa, volte para a igreja, volte ao convívio dos amados, daqueles que podem fazer diferença na sua vida e você na vida deles. Restaure a comunhão com Jesus, restaure a comunhão com a sua igreja. Os olhos deles então se abrem. Quando? À mesa. Porque é isso que acontece quando estamos em comunhão com Cristo e com os irmãos. Às vezes é necessário olhar no olho e ter alguém que seja importante em nossa vida e diga assim: meu irmão, você está precisando de rever isso aí. Isso não está bem na sua vida. Você não notou que isso aí está errado? Você não notou que você poderia ter dito de outra forma? Você não notou que você poderia ter agido ali e você foi omisso? Você não notou quantas coisas? Mas é preciso estar à mesa. Ninguém diz isso para quem não tem comunhão. É preciso ter comunhão. Restaura a comunhão primeiro com Deus, depois com os irmãos. É na mesa que os olhos se abrem. É na mesa que as barreiras caem. Pedro e Cornélio, por exemplo, em Atos capítulo 10. Pedro, judeu, tinha toda uma separação do povo que não era judeu, o gentio. Mas ele senta-se à mesa com Cornélio. Ali Deus lhe mostra que não há mais barreira, não há acepção de pessoas. Precisamos sentar com as pessoas que são diferentes da gente. A comunhão é esse caminho importante para nós. Ah, pastor, mas não é com Deus? Com Deus e também através dos irmãos. Deus usa os irmãos na nossa vida. Alguém já disse que ferro se afia com ferro. Recentemente ouvimos de novo isso. Por quê? Porque às vezes você precisa ouvir uma palavra mais dura. Uma coisa que você nem gosta na hora, mas você viu que foi dita com amor para você. A experiência da mesa com Jesus é de libertação, da prisão mental, de não enxergar. Veja Eliseu, por exemplo, e o servo. O servo de Eliseu, em 2 Reis, capítulo 6, não via as coisas espirituais. E Eliseu, que estava em comunhão com Deus, disse: Senhor, deixa ele ver. Às vezes na mesa, alguém ora por a gente. Às vezes alguém está ouvindo Deus e a gente não está conseguindo enxergar. E essa pessoa diz: olha, você precisa ver com os olhos espirituais. Tenha fé. Aonde está a sua fé? Deus usa pessoas.
A mesa. A comunhão nos faz ver melhor, nos faz reconhecer e agir. O agir pode ser muito útil quando você está em comunhão. É nessa hora que faz a diferença em quem ama, quem não ama. Os discípulos ali naquele caminho só percebem, só têm a revelação de quem é Jesus quando estão à mesa. Volte para a igreja. Restaurar a comunhão com Cristo significa permitir que Ele abra nossos olhos para a sua presença real, atual. Quando renovamos essa comunhão, nosso coração se aquece novamente. Olha o que aconteceu com eles. Não sentíamos isso, um aquecer do coração diferente quando Ele nos falava. É quando ouvimos Jesus. É quando estamos em comunhão com Ele que o nosso coração se aquece. Talvez você está sentindo isso agora mesmo. De alguma maneira o Espírito Santo, o Senhor, está comunicando algo a você. E seu coração está sendo aquecido. Os encontros com Deus nos aquecem o coração, nos transformam. Jacó, em Gênesis 32, foi transformado. Jacó foi marcado, saiu marcado e abençoado. Depois se reconcilia com Esaú. A transformação na vida de Jacó, agora é Israel. Ali a comunhão é restaurada, inclusive com o irmão. É impressionante. Moisés, quando se encontra com Deus ali em Êxodo capítulo 3, é a manifestação de Deus faz com que ele mude a vida. É a comunhão com Deus. Essa restauração da comunhão deu-lhe novo propósito, uma coragem, um novo sentido. Tornou-se o libertador de Israel, amigo íntimo de Deus. Você é amigo do Senhor? Como está a sua comunhão? Restaure a comunhão com Deus. Restaure a sua comunhão. Assim como Moisés subia o monte, falava com Deus face a face, como quem fala a um amigo, e sua face resplandecia, brilhava quando ele descia, que as pessoas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés. Você tem uma comunhão com Deus a ponto das pessoas verem a presença iluminada do Senhor na sua vida. Isaías, no capítulo 6, mostra o impacto da presença de Deus na vida dele. Que mudança. Recebe a nova missão, torna-se um profeta ousado, traz a mensagem agora de conforto, de desafio, influencia gerações. Sua palavra chega até nós. Mas não só no Antigo Testamento. A comunhão é restaurada e muda as pessoas. Pedro, após negar Jesus, Pedro experimentou angústia e remorso. Pedro foi um que precisou do caminho de volta. O caminho de voltar à restauração, mas restaurado por Jesus, após a ressurreição, tornou-se um líder destemido, um pregador apaixonado. Sua comunhão renovada o fortaleceu para guiar a igreja primitiva. Zaqueu, cobrador de impostos, um homem corrupto, mal visto. Quando Jesus vai à casa dele, senta à mesa com Zaqueu, comunhão restaurada com Jesus. Agora ele quer recompensar, restituir às pessoas até 4 vezes mais do que ele tomou das pessoas. Vida transformada. Restaure a sua comunhão com Deus. Há tantos outros. Poderia falar de outros. Tomé, que duvidou da ressurreição, também é restaurado. Maria Madalena, liberta por Jesus de 7 demônios. Puxa,
Imagine um demônio atormenta bastante. Imagine 7. E uma mulher liberta, é restaurada, vira uma discípula. Vira alguém que sustenta, ajuda no sustento da obra missionária. Qual é a história que você tem para contar? A sua vida foi restaurada. O seu momento de vida espelha isso. Vida restaurada. Restaure a sua comunhão com Jesus. Eu não sei como está a sua devocional, eu não sei como está a sua vida prática. Uma dica prática aqui, aplicando para você. Comece separando um espaço para você orar a palavra, ler a palavra. Separe um horário no seu dia. Um lugar silencioso. Bote uma música instrumental para elevar o seu pensamento. E você gastar um tempo, se ajoelhe mesmo. Sabe, de ficar o joelho vermelho? É engraçado que quando fica o joelho vermelho e a pessoa vê o joelho, já sabe que você estava orando, né? Aconteceu essa semana. A pessoa olhar para o joelho e dizer assim, já sei onde você estava. Como é seu joelho? Tem marcas de ajoelhar-se na presença do Senhor? Eu sei da história de uma senhora que o joelho chega era grosso de orar. Orar. Joelho grosso. Às vezes a gente não sabe nem o que é isso. É capaz de eu estar falando aqui para um auditório que há pessoas de joelhos perante Jesus. É capaz. Como está a sua comunhão? Restaure a sua comunhão com Deus. A segunda coisa, queridos, que eu quero trazer é rompa a inércia. Mude a direção agora. Vou repetir. Ficou longo, né? Mas é importante que seja assim. Rompa a inércia e mude a direção agora. Não deixe para depois. Faça um compromisso com Deus agora de mudar. Rompa essa sua inércia. Veja, o verso 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. E na mesma hora, a experiência com Jesus nos leva à ação imediata e ousada. Eles tiveram isso. Os discípulos não perderam tempo. Quando viram que era Jesus, o Jesus ressurreto, reconheceram Jesus, decidiram abandonar aquele caminho de fuga, aquele caminho de frustração, decepção, de ficar à parte. Não. Eu vou me engajar. Eu vou voltar a Jerusalém, é subindo. Jerusalém é uma cidade alta. Alguns tiveram o privilégio de ir lá recentemente. Cidade alta. E até nisso tem um simbolismo. Jerusalém é aquele lugar que você subia para adorar a Deus. Um lugar onde você se aproxima do céu, simbolicamente. Se aproxima de um coração que vai pensando nisso, orando nisso, uma mente orando, pensando, eu vou adorar a Deus, eu vou me aproximar. Quando eles dizem assim, na mesma hora, vamos voltar a Jerusalém, que simbolismo forte também há aqui. Claro que geograficamente era isso mesmo, que eles precisavam fazer, mas não deixa de ser um símbolo para nós. Voltando para o centro da vontade de Deus. Voltando para, mesmo que corressem riscos, mesmo que pudessem enfrentar dificuldades, mas agora estavam convictos que o caminho de volta precisava ser percorrido. Onde você está?
e o quanto você precisa voltar para Deus. Talvez você já teve uma vida muito diferente em comunhão com Deus do que você tem hoje. Sabe, eu não sei, mas Deus sabe. Quando você olha para a sua vida, você pode encontrar uma época onde você buscou a Deus. Uma época onde você esteve mais na presença de Deus. E você talvez esteja parado. Rompa a inércia. Mude a direção da sua vida espiritual agora, hoje. Romper a inércia envolve coragem, obediência, a visão do que é certo. Muitas vezes estamos acomodados no caminho de, desânimo, de apatia. Mas a verdadeira transformação acontece quando permitimos que o encontro com Cristo nos faça voltar à direção certa. Aquele caminho que nos aquece o coração. Aquele lugar que precisa ser revisitado. Mas agora na direção do lugar espiritual. Na direção de subir a Jerusalém. Na direção de subir aos lugares altos de adoração, onde você pode adorar a Deus de coração, onde você pode encontrar outros discípulos e compartilhar da sua bênção, de ter encontrado Jesus, de ter tido comunhão com Jesus, ter a experiência. Quantas experiências a gente pode ver na palavra? Já citei a de Isaías, e naquela experiência de Isaías, o que acontece em seguida é Isaías dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Quando Isaías se encontra na visão com Deus, quando a sua visão é transformada, a reação de Isaías é de contrição, a reação é de se sentir o maior pecador de todos, de desejar estar em em outra vida espiritual. Mas o que ele diz no final é: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Qual é a sua reação? Você tem rompido a inércia de uma apatia? Precisa fazê-lo. Davi foi rápido, correu depressa, foi muito rápido para combater Golias. Você sabe da história, 1 Samuel capítulo 17, verso 48 diz: Davi correu depressa ao combate, à peleja, encontrar-se com o filisteu. Decisões que são importantes serem tomadas logo. Aqueles discípulos deixaram tudo e voltaram a Jerusalém. Você precisa voltar? Rompa a inércia. Rompa esse lugar de apatia. Decida. Aí tem gente que vive procrastinando, jogando para frente. As decisões que precisam tomar em relação a Deus, em relação à vida, precisam tomar e ficam jogando. E a Bíblia vai nos ensinar que a gente precisa remir o tempo. Efésios capítulo 5, verso 15 e 16. Remir o tempo, otimizá-lo, aproveitá-lo. Como fazer isso? Orando. A Bíblia mostra também que a gente precisa acabar com as desculpas. Provérbios capítulo 22, verso 13, diz que o preguiçoso diz assim: tem um leão lá fora, eu serei morto na rua. Tipo assim, eu vou ficar aqui mesmo, está muito perigoso. Desculpas. Quais são as desculpas que você tem inventado para deixar de fazer aquilo que Deus já lhe mostrou que você devia fazer? Pegue o caminho de volta, rompa a inércia, volte ao propósito de Deus, ao centro da vontade de Deus. Há tantas coisas que eu poderia dizer, vou dizer mais uma: peça ajuda. Está difícil voltar,
Pastor, eu preciso de ajuda. Venha, marca aqui comigo, a gente conversa, ora junto. Pegue seu amigo aqui também da igreja. Ore por mim, meu irmão, ore por mim. Eu tenho descoberto isso, irmãos. Olha, isso cada vez mais é uma coisa muito mais clara ainda na minha vida. A gente já sabia, né? Que a intercessão, que a oração vale muito. A oração do justo pode muito em seus efeitos, é o que Tiago fala. Mas quando você começa a viver isso, que bênção tem sido compartilhar algumas coisas com alguns irmãos que oram por mim, que oram e a gente ora por eles também. E a resposta vem. Você tem vivido isso? Se não, rompa a inércia. Peça ajuda, em oração, em conselho. Convide alguém para lhe acompanhar, para estar junto, até perguntando, e aí, venceu aquele pecado? Isso lhe dá compromisso com alguém, porque você não vai mentir. Alguém acompanhando você, peça ajuda. São dicas práticas para você romper com a inércia de uma apatia espiritual. Pegue o caminho de volta, mude a direção, peça ajuda a quem está perto, a quem é seu amigo, seu irmão, ao pastor. Por fim, compartilhe sobre suas experiências com Deus. Compartilhe, foi o que eles foram fazer. Se eles passaram a viver de um modo tão especial, eles enxergaram o que não estavam vendo. Eles viveram a experiência da mesa com Jesus. Que experiência fantástica. Restaurando sua comunhão com Cristo. Depois romperam aquela inércia. Mudaram a direção e subiram a Jerusalém. E em seguida, eles compartilharam as suas experiências com Deus. Esse é um bom caminho de volta. Restaurar a comunhão, restaurar a mesa, voltar para a igreja, restaurar a mesa em casa, né, com Jesus, a comunhão com Jesus. Restaura. Depois você rompe logo, faça isso rápido. Rompa a inércia, comece a ter uma vida prática. Peça ajuda a alguém que pode lhe ajudar. Tenha um grupo de oração, jovens, mulheres, grupos. Um grupo que se reúne toda semana para orar, vai forçar você a orar. Isso é uma boa sacada. Peça ajuda. Não está conseguindo sair da inércia, peça ajuda. E por fim, quando você tiver todas as experiências já com Deus, ou apenas uma, mais uma, comece a compartilhar. Compartilhe, isso vai reaquecer o seu coração. Isso vai lhe ajudar a você continuar no caminho de volta. Compartilhe sobre suas experiências com Deus. Já contei aqui que em uma reunião, muitos anos atrás, as pessoas começaram a compartilhar sobre alguma coisa que Deus tinha falado naquele dia para a pessoa. Aí eu ouvi a primeira, que bom, né? Que bênção, como é que a pessoa conseguiu ouvir isso? O outro também, eu não percebi que ia chegar em mim, né? E que eu não tinha experiência nenhuma para contar naquela ocasião. Faz muitos anos, graças a Deus. E aí, chegou na minha vez. E você? O que é que Deus falou com você hoje? E eu, Deus não me falou nada. Será que se hoje eu te chamasse aqui, compartilhe o que Deus falou com você hoje, você teria o que compartilhar? Tem gente aperreada, eu não vou chamar não. Mas isso nos coloca a pensar. Será que temos tido experiências com Deus? Que experiência? Qual o nível de profundidade? Quantas coisas Deus ministra a você? E é tão lindo quando acontece, gente.
Coisas simples. De Deus dizer assim, vai falar agora com aquela pessoa, dá um abraço nela. Aconteceu comigo, recente. E a pessoa do nada, né? Posso te dar um abraço? E você dá um abraço na pessoa, a pessoa começa a chorar. Começa a chorar. A gente precisa estar mais sensível à voz de Deus. E compartilhar as experiências. Compartilhar o que Deus tem ministrado para você. Tem um mundo precisando ouvir. O que Deus tem compartilhado com você no seu quarto, no seu pequeno grupo, na igreja. Uma mensagem às vezes do pastor. Você viu uma mensagem que foi tão bom. Tem 20 pessoas no seu WhatsApp que você pode mandar uma mensagem, você não manda. Compartilhe as experiências. Mande uma mensagem para alguém, seja bênção na vida de alguém. Aqueles discípulos, no caminho de volta, compreenderam isso. A importância. Nós vimos Jesus. Jesus está vivo. Nós vimos, vamos lá, vamos compartilhar isso. E para nós não é a mesma coisa hoje? Você sabe, Jesus está vivo, mas tem gente que vive como se ele estivesse morto. E você tem a mensagem para compartilhar que Jesus vive e nos ama e quer ter comunhão conosco. Compartilhe a mensagem. Ao compartilhar experiências com Deus, mantemos também o nosso coração aquecido, nos lembrando das bênçãos. Retroalimentamos a nossa fé. Fale sobre as visitas do Senhor. Traga à memória aquilo que Deus tem feito na sua vida. Davi constantemente lembrava nas suas canções. Leia os salmos. Perceba ele falando sobre os grandes feitos do Senhor. Quantos salmos, não só de Davi, mas outros salmos. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles, por isso estão alegres. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Quantos salmos, quantos compartilhamentos do que Deus tem feito. Irmãos, nós precisamos compreender isso. Compartilhe em casa. Compartilhe com sua esposa, com seu marido, com seu filho. Olha, sabe o que Deus falou hoje comigo? Eu estava orando por você hoje. E Deus me lembrou daquilo. E eu orei por você por isso. Que coisa linda. Quando Deus junta as coisas. Eu poderia contar experiências minhas, mas eu vou contar uma da minha mulher. Ela nem sabe o que eu vou contar. Mas vou contar uma que aconteceu essa semana. Deus tomou ela de uma maneira mais especial para orar por Luquinhas. Nosso Lucas, nosso doutor Lucas, né? Luquinhas para a gente, né? Para os íntimos. Mas o doutor Lucas, nosso filho mais velho. E quando ela estava orando por Lucas, orou pelo plantão dele. Deus, dá sabedoria para ele. Que seja um tempo abençoado, que ele seja luz, que ele seja uma bênção no plantão dele de hoje e tal. Foi essa semana, irmãos. E aí de noite falamos com o Lucas. E de noite descobrimos que esse dia em especial, ele foi uma peça fundamental para salvar a vida de uma pessoa. Se Lucas não tivesse agido, e Deus guiou ele, claro, o mérito é de Deus em primeiro lugar, mas Lucas, através de Lucas como instrumento, a vida daquela mulher ia ser ceifada. Foi uma questão de horas ali. Em poucas horas ela morreria. E Lucas conseguiu 2 cirurgiões que tinham que ser 2 pessoas ao mesmo tempo, em hospitais diferentes, conseguiu, transferiu a mulher para um leito que podia ser só por 24 horas, depois mudou. Olhe o que Deus faz. E a gente se emocionou com isso. Oração. Como Deus conecta as pessoas. Quando Deus nos dá experiências para nós contarmos. E ele, puxa, ficou tão feliz. Mais ainda, né? Já estava feliz pelo resultado. Mas agora, sabendo que Deus estava cuidando disso, use suas redes sociais.
Compartilhe. Tem gente que só compartilha porcaria. Meu Deus do céu. Tanta coisa que a pessoa compartilha, mas não compartilha um versículo bíblico, uma palavra, fazer uma gravação, dizer, olha, sabe, Deus falou comigo essa semana. Deus ministrou isso para mim. Deixa eu dizer uma coisa, hoje eu estou orando, Deus, para você ter uma vida, um dia hoje abençoado. Falar isso. Use suas redes sociais, manda uma mensagem, faça alguma coisa, compartilhe o que Deus tem colocado no seu coração, seja instrumento de Deus, seja uma bênção, seja porta-voz do Cristo vivo. Foi isso que aqueles discípulos fizeram no caminho de volta. Volte. Quero concluir com Tiago capítulo 4, verso 8. Ele diz, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Sabe, não queira ser chamado por Jesus como aqueles 2 discípulos, tolos, insensatos. Vocês não estão raciocinando. Deus vem falando sobre mim o tempo todo e vocês não estão ouvindo. É o que Jesus estava dizendo. Vocês estão com o coração lento para crer, para agir, porque quem crê, de fato, age. Aliás, se você não age é porque você não creu. Porque a crença bíblica, a fé bíblica, é uma fé que move seu pé. Abraão que o diga. Sai da tua terra, da tua parentela. Abraão, sai. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Foi o que Abraão fez? Saiu. Moveu o pé. Por que ele é o pai da fé? Porque não é uma fé só dentro do coração. É uma fé que é comprovada em obras, em atitude. Essa é a melhor interpretação de a fé sem obras é morta. Na verdade, você não pode dizer que tem fé se você não age de acordo com a sua fé. Então, aproxime-se de Deus. Pegue o caminho de volta. Hoje, Deus nos chama a romper a cegueira, a inércia. Convida-nos a voltar para Ele, a voltar ao centro da vontade dEle, coração aberto. Que possamos reconhecer onde estamos, permitir a restauração do Senhor e sermos despertados para viver uma vida com propósito, em comunhão, em testemunho, influenciando outros a buscar essa mesma transformação. Amém? Feche seus olhos, a banda pode subir. Eu quero orar com você. Pai, obrigado. Obrigado pelo privilégio de compreendermos, Senhor, que a nossa história sem o Senhor agir em nossa vida, a nossa história sem estar, sabe, Deus, no caminho da vida, sendo aquecido o coração pelo Senhor, sendo transformado e redirecionado, Deus, não vale a pena. Nós queremos viver uma vida não caminhando para as nossas decepções, não caminhando de acordo com elas, não caminhando, ó Deus, de acordo com as nossas frustrações, tristezas, coisas que a vida vão nos trazendo e ofuscando como neblina, que não nos permite, ó Deus, ver à frente por fé. Mas, Deus, queremos caminhar na direção certa, com a comunhão restaurada contigo, com o coração aquecido e podendo, ó Deus, sair dessa inércia, dessa coisa, ó Deus, que nos amarra os pés a estarmos estagnados na vida espiritual. Não queremos isso, Senhor. Queremos hoje romper e queremos hoje, ó Deus, crescer em Ti e caminhar para lugares altos, voltar a Jerusalém
e compartilhar a vida do Senhor ressurreto, compartilhar que o Senhor vive, que o Senhor está fazendo, que o Senhor está trazendo vida nova para nós, esperança, que o Senhor está trazendo uma vida que o Senhor deseja, a vida no centro da tua vontade. Deus, é isso. Nos ajuda, Senhor, a caminharmos na direção certa. Hoje decidimos caminhar na tua direção. Nos ajuda a nos mantermos assim. É nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor. Você pode ficar em pé. Todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Diga, és fiel.